Fala, E aí, pessoas! tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais uma aula focado em pacientes com mais de 50 anos. E o assunto agora é preenchedor facial. Mas não é só isso, é a matemática dos preenchedores faciais. Então, é assim, sabe aquela situação onde o paciente vira para você e pergunta: mas quantas seringas eu vou usar mais ou menos? Porque afinal ele precisa se programar para saber o quanto vai gastar. E aí você fica com aquela cara de paisagem, tipo rodinha do Windows. Rodeando isso. E você para. A matemática dos preenchedores é justamente mostrar para vocês qual é a quantidade mínima necessária para cada ponto, para você ter um mínimo de resultado. Eu sou Roberta Zaidan Lazar, eu sou especialista em harmonização orofacial e mestranda em harmonização orofacial. Eu sou Rogério Gonçalves Velasco, eu sou cirurgião dentista, trabalho com cirurgia, essencialmente implantodontia e prótese, e harmonização facial, especialista em harmonização facial também. Algumas coisas que a gente tenta tirar da boca do aluno, né? Tirar o hábito do aluno, quando fala de toxina botulínica, de fazer retoque. A gente nunca faz retoque, a gente faz complementos, a gente faz correções, mas nunca a gente faz retoque. E outra coisa que a gente tem que aprender a parar de falar isso, sobrou tanto de preenchedor. O que eu faço com isso? Né? Primeiro que sobrou e preenchedor na mesma frase não combina. Não combina, muito, né? Não existe. Né? Porque o fato de sobrar, ele pode demandar duas interpretações. O paciente vai falar, como assim sobrou? Quer dizer que faltou para colocar em algum lugar. Então, teoricamente, não pode sobrar, você tem que colocar em algum canto. E se sobrou, você fez o planejamento errado. Fala, poxa, mas ele me cobrou a mais, sabendo que não precisava mais? Não precisava tanto assim? Então, é uma frase que a gente tem que tirar um pouco da cabeça. Isso vem, eu acho que muito do dentista, né? Eu acho que é mais dentista que tem esse hábito. Talvez um médico, talvez um biomédico não tenha essa forma de abordar, mas dentista é assim, sobrou 0,1, o que eu faço com esse 0,1? Teoricamente, não é nem para falar e jogar fora. Ou então usa direito, faz planejamento direito. Né? Ou usa em algum outro canto, né? E a ideia de falar dessa matemática é justamente que para tentar passar para vocês que não adianta a gente colocar o que nós achamos que vai funcionar no local. Porque cada local demanda uma quantidade mínima para que aquilo tenha um efeito. Não adianta eu falar, eu vou colocar nessa região aqui, eu vou colocar só 0,2. Não adianta você colocar 0,2 numa região que demanda 0,5 ml para ter o efeito clínico. Então, o nosso foco, ele tem que ser, de fato, na quantidade de material suficiente para que o paciente perceba o efeito. Não adianta você querer vender para o paciente, olha, vamos fazer 2 seringuinhas, só 2 seringuinhas, a gente põe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Não. Será que esse um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali vai fazer efeito? Será que funciona para o paciente? E aqui assim, né? Pega 2 seringas e distribui. Vamos fazer olho, têmpora, nasolabial e lábio, com 2 seringas. Um pouquinho no lábio. Só uma hidratação no lábio. Com 2 seringas. E para isso, eu acho que o melhor método de trabalho dos preenchedores, a gente acha isso, na verdade, é a utilização do MD Code. Mas eu sei que existem outras técnicas, eu sei que existem de fulano de tal, de outra pessoa. Perfeito. O MD Codes, a grande vantagem do MD Codes, se você não conhece, é que ele te dá fórmulas e ele te dá quantidades mínimas para cada região. Então, você tem que fazer um contorno de mandíbula você não faz com menos do que 1 ml. Contorno não, ângulo de mandíbula, desculpa. O ângulo de mandíbula você não faz com menos do que 1 ml. Ângulo não é nem... Ângulo, é o ponto aqui. Ângulo, ponto. Não é contorno, nada, é o ponto. Então, se você não colocar 1 ml lá, não vai ter efeito. Se você não colocar 0,3 ou mais ml na região do nasolabial profundo, também não vai ter efeito. Então, é bacana do MD Codes, o bacana do MD Codes é que você sabe de onde você parte. Aonde você vai chegar depende sim da sua personalização de tratamento. Então, você consegue saber o mínimo para que o paciente veja o efeito. Exato. Dali para frente, é um complemento que você pode ou não abrir mão. Sim. Né? Abrir mão, ou lançar mão, não abrir mão. Então, aí fica muito fácil. Desde que você parta desse princípio, você consegue fazer no seu consultório um cartãozinho com as regiões e as quantidades mínimas para você obter qualquer resultado clínico naquela região. Então, aquilo ali você sabe que vai ser o mínimo para você conseguir resultado. Depois, se precisar de mais, aí varia com a idade, varia de acordo com a qualidade de pele do seu paciente, mas você sabe que não tem como vender menos do que aquilo ali. E outra coisa que depende muito também é a forma de aplicação. E eu acho que agora vale a pena a gente chamar a atenção para esta questão, porque a forma de aplicação ou a técnica de aplicação, ela reflete diretamente na qualidade do resultado final. Você pode ter técnicas
mais seguras e menos seguras, obviamente, mas cada local demanda um plano de aplicação, uma forma de aplicação. Não é aplicar de qualquer jeito em qualquer canto. Né? Falar, eu aprendi a fazer sempre superficial. E tem profissionais muito capacitados que fazem sempre aplicações superficiais, sem problema nenhum. Mas se você pensa numa estruturação facial, talvez não seja a melhor opção. Em essência, existem 3 principais técnicas de aplicação, ou formas de aplicação. É técnica que falaria aqui? Sim, né? Sim. E 3 técnicas de aplicação e 2 ferramentas de aplicação. Então, vamos pensar primeiro nas ferramentas. Eu posso usar cânula e eu posso usar agulha. Não existe, tira da sua cabeça aquela questão, eu só uso cânula porque ela é mais seguro. Eu não gosto de usar agulha, porque não é você que manda. É a forma, o local, como você vai aplicar é que demanda o uso da cânula ou da agulha. Então você tem que usar cânula e agulha no mesmo local. Vamos voltar no mesmo nasolabial? O nasolabial, ele pode ser feito em 2 planos. Um plano profundo, a gente vai acabar falando nomenclatura do MD Codes. Mas no NL1, por exemplo, você vai fazer um plano profundo. Precisa de agulha, porque a cânula não chega no supraperiósteo. Quer dizer, não chega se você fizer ela inserção como 90 agulha, graus. Né? Exatamente, como agulha. Se você vier inclinado 45, você consegue fazer ela chegar em justa ósseo, mas 90 graus, não. E um plano mais superficial, que vai ser o NL2 e NL3, que vai continuar no sulco. Então, veja, na mesma área, ou na mesma região anatômica, ou mesmo defeito anatômico, você usa 2 ferramentas e 2 formas de aplicação. Uma em bolos profundo no NL1 e outra linear ou em leg, que são as 2 outras formas que a gente vê no esqueminha aqui, no NL2 e NL3. Que dá para ser feito tanto com cânula quanto com agulha. Aí vai da destreza e da opção do profissional com relação à utilização de um ou outro. Ser mais seguro ou menos seguro, é óbvio, quando você trabalha num plano muito superficial, a agulha acaba sendo tão segura quanto a cano, teoricamente, Sim. né? Mas você precisa ter certeza no plano que você está. Você está no meio do caminho, num plano médio, talvez o melhor fosse você trabalhar com cano. E não é, na verdade, só plano, né? É aquela questão de você entender a anatomia que você tá. Porque, por exemplo, é mais provável eu fazer uma obstrução por excesso de material, não colocação, não entrar dentro do vaso e depositar dentro do vaso o material, mas eu obstruir o vaso porque eu coloquei muito material ao lado dele usando a técnica de bolos, por exemplo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais provável de eu embolizar um vaso se eu seguir com uma cânula o mesmo caminho do vaso, e daí eu posso embolizar dentro do vaso. Eu faço uma obstrução por embolia, e não por obstrução. Então, não dá para a gente falar que um é mais seguro do que o outro. Até porque, na verdade, até a questão da segurança, isso que eu estou comentando, por exemplo, no nasolabial, bem nessa região do nasolabial, passa um trechinho da veia facial, né? Um pedacinho, a parte mais superior da veia facial. É muito fácil você colocar a cânula paralela à veia, sem querer a cânula penetra na veia, dependendo ainda mais se você utilizar uma cânula mais fininha, uma cânula 25, por exemplo, você entra na veia e você deposita dentro dela. Dentro da veia. Então, não dá pra gente falar, um é mais seguro do que o outro. Os 2 têm problemas, os 2 têm vantagens e desvantagens. Então, é medir essa questão, qual que funciona bem e qual não funciona bem. Até porque o diâmetro da cânula, ela é inferior ao diâmetro da artéria facial e da veia facial nessa região. Então, você consegue, sem qualquer resistência, entrar e caminhar com a cânula dentro da artéria e da veia. E você ainda vai achar que está no compartimento subcutâneo, está dentro de tecido mole, porque deslizou tudo direitinho. Então, a segurança depende de quem maneja. De acordo com o efeito que você procura, você vai direcionar a sua técnica de aplicação usando linear, usando um leque ou usando um bolos. Então, por exemplo, região de ângulo, obrigatoriamente, a gente vai ter que trabalhar, pelo menos no ângulo da mandíbula, com bolos, para que você projete aquele tecido. E ele pode ser superficial ou Exatamente. Justa ósseo, né? Tem um monte de gente que trabalha justa ósseo. Ou bem no cantinho, né? Bem no ângulo justa ósseo. Aí o complemento, você vai ficar com uma bolinha aqui, né? Coloca um alien, você injeta um alien. Depois, sim, você vai usar uma técnica em leque, por exemplo, para fazer a continuidade, para fazer a emenda. Daí você vai fazer uma técnica em leque na região do CK4 para poder dar uma continuidade entre a região do masseter com o contorno de mandíbula. Que é a região pré-auricular. O CK4 que o Jairo falou é a região pré-auricular, é essa região aqui, só para quem não está habituado. Então, exato. Acaba falando, passar rápido demais. Mas enfim, a gente direciona a técnica dessa maneira. Por exemplo, quando a gente vai utilizar uma técnica em leque,
Se você quer projetar uma área toda, você não consegue fazer com menos do que meio ml. Então, o CK4, que eu estava comentando agora, é um dos locais que você parte de 0,5 ml. Você parte de 0,5. Você pode chegar a 1, você pode chegar a 1. Mas você começa com 0,5, porque menos do que 0,5 não vai fazer nada. Você está fazendo intradermoterapia. Não vai ter efeito. Grande parte vai ser, ainda mais se o paciente não faz muita coisa, esse pouco que você coloca vai ser o suficiente para hidratar ali a região, hidratar de verdade. Então você perde grandes resultados de projeção, se você quiser. Isso tem a ver também com a concentração ou não da quantidade de material para cada região. Então, por exemplo, quando a gente fala em bolos, a gente está falando que em um único ponto vai ser depositado em cima do osso, né, ou supraperiosteal, depositado em cima do osso um volume tal de material, que esse volume tal, graças à propriedade do ácido hialurônico, ele vai empurrar o tecido, ele vai projetar o tecido. Perfeito, então a gente está usando esse bolos como se fosse um pilar de sustentação para fazer com que o tecido seja projetado. Quando a gente usa uma técnica em leque, por exemplo, a gente não vai pegar um ponto de apoio, a gente vai pegar uma área toda que precisa inteirinha ser projetada. Então não adianta colocar tão pouco material assim. Por isso que acaba começando com 0,5. Exatamente. Uma outra questão que é interessante a gente pensar é que não adianta eu querer inventar a roda. O que eu quero dizer com inventar a roda? Falar, eu vou pegar um exemplo. Tem uma colega que já deu muito tempo, por muito tempo deu curso conosco, e que ela determinou um dos pontos faciais e colocou um nome daquele ponto facial, deu o nome dela para o ponto facial. Que é um ponto facial que, teoricamente, não deveria ter uma sustentação, mas que ela, naquela análise estética, agradava a professora, né? Agradava a profissional. Mas será que vale a pena a gente tentar recriar um nome, você modificar um nome que já é conhecido, um local que já é bem estabelecido, para você conseguir fazer marcar a sua... Deixar sua marca registrada. Deixar sua marca registrada. Como diz você, deixar seu legado, né? Deixar o legado. Tem uma questão muito importante que é assim, a gente não precisa reinventar a roda. A gente pode usar uma roda que já existe e usar ela da melhor forma possível. Isso eu acho que é o grande... É um negócio que a gente tem que colocar na cabeça. Então a gente começa a ver por aí um monte de técnica, a técnica A, B, C, D, que leva o nome do profissional, que leva a técnica do não sei o que invertido, a técnica não sei o que espelhado, a técnica não sei o que as pessoas criaram, protocolaram, criaram uma ferramenta sensacional. Só que, na verdade, aquilo lá, assim, você está chamando Danone de iogurte, né? Olha, você está chamando iogurte de Danone, ao contrário, né? É essencialmente a mesma coisa. O ponto é que, assim, existem técnicas bem estabelecidas na literatura e que, se você utilizar ela bem, você não precisa dar nome de nada, porque ela já tem nome. Isso vale para análise facial, para reinvenção de pontos da face, de nome de pontos da face, que é conhecido mundialmente. Você vai falar, não, agora não é mais malária, agora é maçã do rosto, ou qualquer coisa do gênero. O ponto é assim, uma dessas técnicas, eu estou falando isso por quê? Porque uma das técnicas mais reconhecidas, ela tem origem no Brasil, com o Maurício de Maio, que é o do MD Codes. É uma das técnicas mais reconhecidas no mundo inteiro. Que ele, de fato, foi alguém que criou o conceito de utilização do preenchedor para levantar o rosto, para fazer lifting e devolver volume. Ele foi uma das pessoas que realmente criou alguma coisa. Então não tem por que eu recriar o ponto dele. Se ele já deu o nome CK1, CK2, CK3, vai continuar sendo CK1, CK2, CK3. Eu não vou colocar RGV1, RGV2, RGV3. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque um ponto já existe, já foi marcado. O mais legal disso, de usar essas técnicas conhecidas, é que a gente consegue pegar na literatura aquilo que funciona, que tem efeito, e aquilo que não funciona. Então você consegue comparar 2, 3, 4 artigos que vão fazer a estruturação da região malar, comparando CK1, CK2, CK3 com a técnica X. Qual que foi mais legal? A técnica X ou CK1, CK2, CK3 do MD Codes? A gente tem alguma coisa de comparação. Se você começa a ter o fulano de tal, a técnica A, a técnica B, a técnica C, a técnica D, que faz exatamente a mesma coisa, não tem um padrão de comparação de nada. Você não sabe se se refere exatamente à mesma coisa. E daí você não tem um método para validar. No MD Codes isso é validado. A gente gosta do MD Codes porque ele é validado. Ele é validado de década, não é um negócio que lançaram agora há pouco tempo. Não, é coisa de década, coisa de 12, 15 anos já. E isso está no mercado. E a matemática é muito simples, porque ele te dá exatamente o ponto que você coloca e o quanto você precisa de quantidade mínima para ter resultado.
Então não tem como errar. Para quem está começando, é a melhor ideia. Depois, você consegue olhar e criar uma ideia do quanto colocar em cada região, de acordo com espessura de pele, idade, volume de tecido do paciente. Mas para você começar, é um ótimo início, porque ele te dá um guia, ele te dá um norte, sabe? É por isso que o MD Codes eu acho tão bom, que ele serve tanto para iniciantes quanto para profissionais que já estão mais Mais avançados. avançados. E outra coisa, não é assim, MD Codes em si é todo um conceito, né? Ele não é é o ponto de aplicação e a quantidade de cada pontinho, não é. Ele tem uma parte de interpretação, ele tem uma parte de análise do paciente, às vezes uma análise não Emocional. tão, mais emocional do que técnica, que é muito importante isso. Ele foge de quase todas as regras de planejamento facial, sobretudo na parte de odontologia, que a gente dá odontologia, você está muito habituado a fazer planejamentos faciais para ortodontia, para cirurgia, para um monte de coisa nesse sentido, né? A gente lê muito radiografia, tomografia, esse tipo de coisa. O MD Codes ele faz uma interpretação por quadrantes, uma interpretação por áreas, então ele é uma abordagem diferente. Esse aqui é um dos últimos artigos do Maurício de Maio, que fala sobre o 7-point shape, o 7-point shape e o 9-point shape, que essencialmente o 7-point shape é para perfil feminino, né? Essa daqui que você vê embaixo, dá para ver uns pontinhos marcados no rosto da menina, e do lado direito a gente vê o 9-point shape, que é um foco mais masculino. E ele te dá uma metodologia para você obter resultados semelhantes, que é um contínuo. Não adianta você chegar aqui nos 9 pontos e você aplicar só os 9 pontos. Existe um composto de ações, de efeitos, de sequência de trabalho para você chegar nesse resultado. E aí existem algumas pessoas que falam, mas você não tem como fazer uma receita de bolo, colocar os mesmos pontos, as mesmas quantidades para todo mundo. E a explicação que ele dá, justificativa de acordo com o envelhecimento, é muito sensata, faz muito sentido. O que ele fala? Vamos supor, você pega a neta e a avó, você vai tratar a neta e você vai tratar a avó. A diferença é, mesmo se você olhar o envelhecimento de diferentes raças ou idades, os pontos principais de perda de estrutura de volume são as mesmas. Um envelhece mais porque perde mais volume de tecido, outro menos, mas se você olhar, é sempre perde ângulo, perde região próxima do mentual, perde região do infraorbitário, que começa a marcar a olheira, perde região de têmpora, diminui estrutura do nasolabial. O de todo mundo envelhece nas mesmas regiões, porque algumas alterações esqueléticas são muito similares. Então, não é que você vai fazer uma receita de bolo e deixar todo mundo com a mesma cara. Muito pelo contrário, o MD Codes não deixa todo mundo com a mesma cara. É o Só que o que ele das faz? técnicas que se divulgam, né? Que faz no superficial. Nos planos superficiais, você consegue muito mais essa sensação de deixar todo mundo com a mesma cara do que quando você faz a estruturação profunda. Por exemplo, o que ele fala? Quando você pega a neta ou quando você pega a avó, a diferença é que você vai fazer mais pontos na avó e mais sessões com os mesmos pontos na avó. Então, você selecionou lá 9, 10 pontos na neta. Na avó, você vai usar 20 pontos, só que em 2 sessões repetidas. Essa é a diferença entre as idades, né? E nos pontos. Então, você não tem como deixar igual. Mas o ponto de envelhecimento é o mesmo. A abertura do nasolabial, do nasolabial, vamos voltar ao nasolabial, vai ter na neta como na avó. Só que na neta talvez você use 0,3 ml para fazer o ponto do NL1, porque o resto não está tão marcado. Na avó, às vezes você tem que botar o 0,3 ml naquela parte profunda e usar o resto do ml para um suco só. Então, assim, em essência, o ponto é o mesmo. O que muda é exatamente esta conta que é feita para chegar para alcançar o resultado. E um outro detalhe é que dentro deste conceito, dentro dessa matemática, que a gente tem uma tabelinha que vai falar, olha, a técnica de aplicação, quantidade de aplicação, dentro deste conceito, a gente tem também um conceito que é muito importante que a gente entenda e que é muito vantajoso para nós profissionais da área, é que você não precisa botar 15 ml na cara do paciente numa sessão só. Você constrói o resultado. A gente falou numa aula anterior a respeito da assiduidade da toxina botulínica para que você mantenha o resultado constante. A lógica do MD Codes, ele casa exatamente com isso. Fala, olha, a cada 4 meses, paciente, você vai vir aqui comigo, a gente vai fazer a toxina botulínica, porque já está na hora de fazer a toxina botulínica para a gente atingir aquele gráfico que eu mostrei para vocês na aula anterior. A gente vai fazer a toxina botulínica e eu já vou colocar aqui mais 4 ml de preenchedor. Daqui 4 meses, quando você voltar, a gente vai refazer a toxina botulínica. E eu vou colocar 4 ml
em outro local e complementar esses 4 que a gente fez agora. Então você vai construindo o resultado. Isso evita que o paciente saia com o rosto plastificado e que faça uma transformação que, no final, o paciente ele vai se olhar ou alguém vai comentar e falar, nossa, você está muito diferente, o que você fez? Quando você tem uma construção, o paciente está ficando um pouquinho melhor a cada consulta. Ele não está fazendo uma transformação. E isso faz uma diferença muito grande para a cabeça do paciente. E para quem está em volta. E para quem está em Pro volta. marido, para tia, para filha, porque normalmente eles voltam reclamando porque essas pessoas estão reclamando. Exatamente. Né? Não é que o efeito ficou ruim, mas como chocou muito, mostrou que teve um resultado, pareceu um resultado desfavorável. Na prática, no prazo de 1 ano, você vai ter o mesmo resultado, só que as pessoas vão digerindo aquela situação, falando, nossa, mas você realmente está ficando bem. O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Eu quero também. É outra percepção, completamente diferente. Então, quando vocês forem fazer um planejamento de preenchimento, coloca na cabeça que o preenchedor ele tem que ser um processo de construção. Ele não pode ser construção e refinamento, né? Porque a gente vai falar de bioestimulador logo numa das próximas aulas, que o preenchedor ele funciona como um complemento de resultados. Então, ele é para refinar o resultado, não é para fazer grandes transformações. Porque não é esse o objetivo. Ainda mais quando a gente lida com pacientes mais velhos, né? E essa questão, qualquer mudança muito radical no paciente mais velho vai dar aquela sensação que o paciente está fazendo alguma coisa errada. Não, está se achando que está com 20 anos, olha o que ela fez no rosto. E de que fica exagerado, eles têm muito medo de perder naturalidade. Muito. A ideia desses pacientes com mais de 50 anos é fazer tratamentos sutis que não parecem que estão sendo feitos. Essa que é a ideia. Eles têm muito medo de chegar nos lugares e as pessoas falarem, nossa, mas essa boca tá gigante. Nossa, mas você colocou muito preenchedor, você tá muito bochechuda. Eles morrem de medo. Então, é manter a naturalidade. Esse é o principal. Nessa faixa etária de 50 anos, a preocupação é a naturalidade. Né? Não pode parecer que fez preenchedor. Ou pode parecer, mas assim, nossa, mas ficou bom. Melhorou do que estava. Não assim, nossa, que mudança é essa? Onde que você foi? Não é? O que você fez? Você fez plástica? Mas não é? Só para vocês entenderem. Região de têmpora, acho que nem tá aí, né? Mas aqui vamos lá, pega caneta, pega papel, que a gente vai falar mais ou menos uma quantidade que Maurício Maia trabalha e indica para cada uma das regiões. Por exemplo, se a gente vai trabalhar a região de têmpora aqui, pacientes com mais de 50 anos, precisa muito da parte da têmpora. Ele começa plano profundo aqui, começa em meio ml. Aliás, ele começa em 0,7. Não adianta você colocar menos do que meio ml em bolos na região de têmpora. São pouquíssimas as regiões da face que aceitam bolos com mais de 0,3 ml. Isso dito pelo próprio Maurício de Maio. As regiões que ele fala... Com grau de segurança, né? Com grau de segurança. As regiões que ele comenta que aceitam mais do que 0,3 por bolos é região de ângulo de mandíbula e região de têmpora. Aí vai ficar por minha conta a região do NL, que também normalmente cabe, não é dito por ele, mas eu acredito que cabe com certa segurança até meio ml ali tranquilamente, né? Mas o que é dito por ele é região de têmpora e região de ângulo de mandíbula. Então aqui ele começa com 0,7 ml. Ele no cálculo dele ele já põe 0,7 ml aqui, ou eu pelo menos meio. Menos do que meio de cada lado, nem perca seu tempo. Você pode até colocar, mas você não vai ter resultado de projeção. Então, meio ml profundo. Região de CK3, de CK1, que é o arco zigomático. Que são as 2 primeiras linhas da tabela aqui. Isso. Aí a gente tem 2 situações. A gente tem o profundo, justa-ósseo, que aí é o 0,1 por ponto, então 0,3, e aí ele fecha uma seringa, porque ele põe 0,7 aqui e 0,3 no CK1. Então, aqui fechei uma seringa. Né? Aí, o meio, a segunda linha que está o Top Model Look, é para dar a continuidade de inclinação, é para dar o acabamento, porque o CK1 mesmo, justa-ósseo, ele fica muito retinho, então acaba deixando mais quadrado a face do paciente. O Top Model Look é para unir esses pontos estruturais que ficam justa-ósseo e também conseguir dar essa inclinação maior. Né? Apesar de que o Top Model Look é em cima do arco zigomático mesmo. Então, mas é isso que eu queria chamar a atenção. Dá uma olhada na terceira coluna. CK1 profundo, supraperiósteo, bolos, agulha.
o secador, o CK1, que é a curva, que é o top model look, ele é sub-SMAS. Que termo é esse, sub-SMAS? Garanto que você não ouviu falar nessa terminologia. Sub-SMAS, você faz, seria um subcutâneo abaixo do SMAS, que não é subcutâneo o termo certo, né? É que subcutâneo, para mim, tá? Eu entendo como qualquer coisa que está abaixo da pele. Então, pode ser compartimento de gordura superficial, pode ser músculo, pode ser compartimento de gordura profundo, tudo está abaixo da pele. Sim. Né? Então, por isso que às vezes é melhor falar hipoderme, parte de musculatura, porque aí você dá nome aos bois mesmo, nome e sobrenome. Então, né? E a aplicação aqui, ela é sub-SMAS, seria no compartimento profundo, abaixo da camada do SMAS, e numa quantidade relativamente grande. Veja, só na região do arco, meio ml. Por quê? Você vai ter o SMAS, que é um tecido fibroso, tem que ser projetado para cima, então ele está funcionando como um suporte, mais ou menos, né? Não é exatamente suporte, é mais uma linha de continuação, e está projetando para desenhar o formato do formato do arco zigomático. E o arco zigomático no envelhecimento, isso a gente oportunamente vai falar bastante também, porque a gente tem daqui a algumas semanas, tem uma aula específica sobre esses hot points do envelhecimento. Você gostou? Hot points. Você viu, Chico? Então, são os hot points do envelhecimento. Muito bom. A gente vai ver que o arco zigomático é um dos que dá estrutura para toda a face. E o preenchimento, querendo ou não, começa com ele. Mas aí que está a questão. O pessoal está perdendo a mão, porque eles fazem só o zigomático. Fala, tem que ter um malarzão. Só que daí esquece o resto. Né? Enfim, não vale a pena a gente chegar nesse mérito todo. Mas o início é têmpora, arco zigomático. Aí depois vem o CK4. Região CK4, região pré-auricular, ela é uma emenda entre... Normalmente, para contar a parte de mandíbula, é a parte inferior do tragus. Então, parte inferior do tragus para baixo, a gente já conta como se fosse mandíbula. Então, esta área que compreende entre a inserção mais baixa do tragus e a base, o arco inferior, a borda inferior do arco zigomático, esta região aqui seria a região pré-auricular. É isso que ele chama de região do CK4. Esta região aqui é para ser depositada em leque, espalhada em toda a região, que é para você dar união, para não deixar um degrau, união do que é arco zigomático para o que é região de bochecha, para depois do que é região de mandíbula. Então, é para você dar uma continuidade. Aqui não adianta você colocar menos do que meio. E aí que está uma questão. Quanto mais velho o paciente, maior é a quantidade que precisa nessa região. Que pode chegar até uma seringa por lado. E daí você imagina, fala, poxa, mas isso aqui vai dar a sensação de rosto largo. Não dá, é o oposto. Colocar nesta região, porque você emenda o arco zigomático com o contorno de mandíbula, você une a lateral do rosto, dá a sensação de afinar o rosto. Uhum. O efeito é o oposto do que a gente imagina. Falar, nossa, vai colocar aqui, vai ficar bochechudo, vai ficar como... Não fica. Não fica. A percepção é completamente diferente. E é a primeira pergunta de todo mundo, de todos os pacientes. Mas vai colocar aqui, eu vou ficar com o rosto largo. Faça de um lado, não faça do outro e mostra para o paciente. Você vai ver que você vai ter a sensação de lifting, de levantar, e o rosto mais fino, bem mais levantado do que do outro lado. Porque ele dá continuidade, ele dá contorno, né? Que é um ponto essencial do planejamento. Então, essa região, essa área de estruturação lateral, ela é a base, ela tem que ser começada aí antes de todo o resto, justamente para você conseguir fazer o contorno facial e depois trabalhar só no refinamento. Então, a gente tem que dividir o trabalho, e aí também é um conceito do MD Codes, de dividir em 3 partes, né? Malar, ele chama de fundação, que é a área que você tem que começar sempre. O paciente tem 20 anos, o paciente tem 50, você começa sempre no malar. Você continua fazendo contorno, então você vai na fundação, faz todo o contorno, que envolve têmpora, lateral da mandíbula, até a região de mento, é o contorno do rosto. E o resto é refinamento. Então, o nasolabial, que é a demanda principal dos pacientes, né? Falar, eu tô com muito bigode chinês. É a última coisa que você vai fazer. Ou você pode fazer junto, mas você não faz só ele. Exatamente. Aí, tá? Então, isso é para mostrar para vocês que cada região exige uma quantidade mínima. Então, por exemplo, a gente vai fazer suporte cutâneo de lábio inferior. Não adianta pôr menos do que meio, tipo do centro do lábio até a parte de marionete, meio ml aqui, meio ml aqui. Então, menos do que uma seringa aqui, não adianta. E também mais nessa região por seção, não é indicado porque você trava demais a movimentação. É melhor que seja, no máximo, meio e meio mesmo de cada lado. Né? Região de estrutura, a parte inferior, para dar continuidade do que é mandíbula para o mento,
Para vocês terem uma ideia, ele separa essa região do jaw até o começo do mento em 2 retângulos, JW4 e JW5. O JW4, ele é pequenininho. São as 2 últimas linhas. São as 2 últimas linhas. Ai, cadê aqui, ó? Bem Quer que eu dê pequenininho. um zoom? Essa câmerinha tem zoom. Não Gente, tá muito chique não aqui. precisa. Aqui, ó. Aqui, esse primeiro quadradinho é 1 ml só aqui e depois para aqui para frente outro ml só aqui. Então, só nessa linha de continuação, teoricamente, Maurício de Maio usa 2 ml, no mínimo. Então, não adianta você vender menos do que 1 ml aqui para essa região, para unir o que é o fim do jaw e o mento. Então, não adianta. Só aqui embaixo, a linha de contorno, não estou falando aqui na parte de cima. Aqui embaixo, menos que 1 ml já é menos do que o Maurício de Maio indica. 1 ml já é metade do que o Maurício de Maio indica. Então, não adianta vender menos do que 1 ml para pôr aqui e 1 ml para pôr aqui. E isso não está falando de marionete, isso não é marionete. Não, isso é contorno de mandíbula na região posterior ao jaw, né? Ou região anterior ao jaw, na verdade. Então, é uma área que demanda uma quantidade grande de material e a gente nem entrou no mérito de reologia, e um material com alto G', com uma grande capacidade de projeção. Então, a gente nem entrou no mérito disso, senão ia dar outra aula de umas 40 minutos. Região de marionete, que é esta parte aqui de baixo, ó, região de marionete, é este triângulo aqui, ó, essa parte aqui, não adianta menos do que 1 ml meio. Ele usa 1 ml meio aqui, 1 ml meio aqui. É o mínimo para você conseguir fazer toda a estruturação de comissura e marionete. E depois, pro mento, você pode colocar mais 2 seringas, pelo menos, para fazer todos os pontos profundos e os superficiais de projeção e alongamento do mento. Então, vai para Dedéu. E isso daqui, se vocês forem ver, é um foco em contorno. É só foco em contorno. Não tem tempo aqui, mas foi comentado. O que está falando é só para dar o contorno de face. Então, aquela questão, falar, eu vou colocar só 2 ml no rosto inteiro. Não vai. Faz o seguinte, você quer fazer 2 ml agora? Tá ótimo. Então, qual que é a sua prioridade? Vamos ver se esses 2 ml atendem a sua prioridade hoje. Aqui não dá para fazer o rosto inteiro. E não adianta ficar espalhando porque pegou 2 ml. Então, é senão 2 ml. Você só hidrata, né? Exatamente, 2 ml, vamos fazer têmpora. Então, a gente vai fazer meio e talvez o outro meio superficial. Vai fazer região de lábio, vai usar uma seringa aqui para baixo e outra para estruturar a comissura ou nasolabial, por exemplo. Ponha quantidades necessárias em cada ponto para resolver aquele ponto, se você tem uma quantidade pequena de seringa. Não espalha, vou colocar só meio aqui, porque eu tenho 2 seringas, vou colocar só meio para dividir nos 2 aqui, colocar mais meio para dividir entre as 2 têmporas. Não adianta. Faça uma região bem feita se você tem uma quantidade mínima de preenchedor. É muito melhor aproveitado. E tem uma outra coisa que é importante salientar também, né? Isso é comum, pelo menos no nosso público é muito comum. O paciente nunca fez preenchimento ou quando ele aparece, ele não tem nenhum cuidado, não tem um tecido hidratado, não tem um cuidado mínimo da pele para ter um resultado bacana. Você vai colocar o preenchedor, 2 ml do preenchedor de total que você coloca, da quantidade total que você coloca, vai embora nas primeiras 2, 3 semanas, porque é só para hidratar o tecido. Para hidratar o tecido. Não tem efeito clínico nenhum. Então, você vai começar o tratamento num paciente desidratado e sem nenhum preparo prévio, que é um aspecto importante que a gente vai comentar bastante também. Se você não faz o preparo prévio, você não vai chegar no resultado, porque uma parte do teu material vai ficar como base como o preparo. Ele vai dar, em essência, ele vai ser o preparo do seu tratamento. Então, o preparo é muito importante. Apesar desse preenchimento ser um resultado imediato, prepare o paciente e você consegue ter certeza que o resultado vai ser mais agradável e que o paciente vai perceber. Porque eu acho que aí é a grande questão. Às vezes o paciente gasta lá 5, 6 mil reais para fazer 5, 6 ml, ele vai achar, poxa, vai ser sensacional, gastei 6 mil reais para fazer 5, 6 ml. Ele vai sair decepcionado. Ele sai decepcionado. Então, às vezes, fazer um preparo que ele gaste um pouquinho mais, mas que ele veja o resultado do preenchimento, é muito melhor do que você fazer o preenchimento direto, achando que ele vai sair curtindo o resultado, que ele até pode sair curtindo o resultado, mas depois de um mês ele vai estar decepcionado, vai falar, não vou fazer mais com fulano não, que ele usa um material que não funciona. É sempre assim, né? Usa um material que é ruim. Que é ruim, exatamente isso. Muito bem, pessoas. Eu acho que a gente entregou a nossa mensagem para esta aulinha aqui. Deixa eu pegar. Bom começo para quem não tem muita prática, dá um pouquinho mais de segurança para você fazer o planejamento para você mandar para o seu paciente. Tá vendo esse site aqui embaixo? Então, se você clicar lá, você se cadastra, você recebe as notificações de todas as próximas aulas que a gente vai fazer a respeito do atendimento em pacientes com mais de 50 anos.
tá bom? Então, eu esqueci disso aqui no meio, isso aqui era para ter feito no começo. Então, você se inscreve aqui nesse institutovelasco.com.br/expert e você vai ficar craque no atendimento dos pacientes mais velhos. Agora Agora sim, sim, tchau. agora a gente vai dar tchau.